Olá, seja bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Nia, para quem não me conhece, chegou agora. Estava a tentar fazer uma live, mas depois percebi que precisava de pelo menos 50 inscritos para poder fazer uma live, porque para mim é muito mais fácil falar, despejar o assunto de uma vez e não sofrer com as edições. Bom, hoje eu quero falar de um assunto que talvez assole muita gente, muitas mulheres, em especial mulheres africanas, talvez, não sei. Desculpem, esqueci do meu óculos, eu não consigo ver. Ai, 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 ai. Bom, melhor assim. Agora consigo ver-me perfeitamente. Enfim, bom, talvez assole muita gente. Eu fiz um pequenos apontamentos para não me perder, porque gosto muito de falar e posso acabar por falar bastante, por falar demais. Então, fiz esses pequenos apanhados. Eu quero falar de um assunto que fez-me muito mal durante muito, muito tempo. Fez muito mal ao meu corpo, fez muito mal à minha mente. E talvez quem passe por isso, ou quem já passou por isso, consiga me entender uh, de forma mais empática, por assim dizer. Desde pequena, quando eu comecei a menstruar, lá por volta dos 12, 13 anos, eu comecei a sentir muitas dores na bexiga, na região da bexiga. Muitas dores, muitas dores. Mas quando ia para os médicos, quando a minha mãe levava-me para os médicos, eles diziam sempre que não, isto não é nada, isto é infecção ou inflamação pélvica. Davam-me uma data de remédios. Vocês não imaginam quanto de remédio eu já tomei nessa vida. O quanto de remédio eu já tomei nessa vida. Eu não sei se ainda tenho imagens, mas se eu tiver eu coloco depois na thumbnail desse vídeo. Mas, ou quando tiver, porque eu não vou fazer muita edição, eu vou ser muito curta e direta, mas talvez encontre algumas fotos e coloque nesse vídeo aqui ou aqui. Eu tomei muitos remédios ao longo desses anos, muitos remédios, e não me ajudaram em nada. Cresci assim, cheguei aos 20, aos 21, sempre com os mesmos problemas, dores mais e dores, não passavam. Cheguei aos 26 anos, continuei com muitas dores intensas, mas dores de desmaiar. Eu desmaiava, eu tinha menstruações longas, períodos intensos, muito saía muito sangue, o que acabava por me causar uma grande desnutrição. Se forem ver minhas fotos de antes e do agora, há uma grande diferença, porque eu estava completamente desnutrida, segundo os médicos daqui, quando cá cheguei. Eu não sabia o certo. Chegou o momento, já na fase dos 31, a minha barriga começou a inflamar, como se fosse uma grávida. Começou a ganhar o tamanho da barriga de uma grávida. Parecia uma gravidez. Perdoem-me, este vídeo vai ser um pouco longo, mas tem que ser, vai ser um pouco longo. Por isso que eu não vou fazer muita edição, para não gastar mais o tempo de vocês. Eu sei que agora não tenho inscritos, mas um dia alguém vai encontrar esse vídeo e talvez se identifique com a minha história.
Eu estava com o tamanho da barriga de uma grávida. Eu amo moda, eu sou apaixonada por moda desde pequena. Eu tive que começar a usar roupas muito largas aqui na região, nessa região de cima, né? Para poder cobrir a barriga. Eu usava muitos fatos e camisas largas e não sei o quê. Tudo para cobrir a barriga, para as pessoas não perceberem, para não me questionarem. Mas uma coisa é certa, não podia menstruar sem que toda a gente soubesse que eu estou a menstruar. Eu menstruava e todo mundo apercebia-se. Por quê? Porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia me levantar. Eu tinha períodos intensos de vômitos, de diarreia, cólicas a sério. E eu não sabia muitas vezes o que fazer, só tomava remédios e tudo mais. E depois associada à questão da saúde mental, que um dia vou fazer também um vídeo a falar sobre isso. Mas foi um período muito difícil. Quando cá cheguei, depois de certa pessoa ganhar disposição de levar-me ao hospital, cheguei, os médicos pareciam todos tontos, pareciam todos que todos estavam com medo. Eles olhavam, eu sentia, pronto, eu vou morrer, pronto, morri. Eu estava muito mal e eu não tinha noção do quão mal eu estava. E neste dia eles deram-me 2 balões de sangue, 2 ou 1, deram-me soro, deram-me muita coisa, tiraram-me muito sangue, eram mais de 10 potinhos daqueles, para quem passa por hospital e cirurgia ou algo assim sabe, passa por esse tipo de situações, sabe como é. Uma estrangeira que chegou neste estado, eu fui diagnosticada com a anemia aguda profunda, em paralelo ao fibroma. Então me fazia muita confusão. Era uma língua diferente e todo mundo estava a falar sobre fibroma. Eu tenho aqui a definição, que um fibroma é um tumor benigno que se origina no tecido muscular do útero e pode causar pressão na bexiga, aumento do sangramento, períodos menstruais prolongados, com duração superior a 1 semana e cólicas menstruais, entre parênteses, dismenorreia. A minha irmã pode ajudar-me mais sobre isso aí nos comentários, porque ela percebe mais sobre saúde do que eu. Então, foi basicamente isso que eles falaram, que era porque eles fizeram uma bateria de exames. Eu entrei em muitas máquinas, aquelas máquinas que fazem exame do corpo inteiro, da cabeça aos pés. Eu entrei em 2, foi um período, uma noite. Eu pensei que eu fosse morrer naquele dia. Eu estava completamente debilitada. Ainda mais num país em que eu não falava a língua. O inglês, mais uma vez, como eu tenho dito sempre, o inglês salvou-me. Porque vinham muitos médicos que falavam inglês e acabavam por me ajudar porque eu falava. Pausa para a hidratação. Porque eu falava a língua. Ajudaram-me muito a saber, perguntaram antecedentes, se eu tinha pessoas na família que passaram por isso. Na minha família, todo mundo, ninguém teve esses problemas, ninguém tinha esses problemas antes, a não ser a geração que veio, que é a nossa geração. Mas se não, estava tudo bem, não tinha nada disso. Então eu expliquei qual era o histórico da minha família e tudo mais. Analisaram-me, fizeram todo tipo de
testes de doenças sexuais, todo tipo de testes, porque normalmente quem vem da África é assim, fazem uma bateria de exames para se certificar que não há nada a mais e no final mandaram-me pela ambulância num outro hospital que é maternidade. Eu disse pronto, morre. Eu na cama da ambulância, eu não sabia o que pensar, o que fazer. Eu estava angustiada, bastante angustiada, sozinha. Estava angustiada. Naquele momento eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. Eu disse, pronto, tentaste tantas vezes tirar a tua vida que agora vais morrer. Foi o que eu disse. Mas isso aqui também é um outro assunto que eu posso explicar depois. Cheguei lá, fui muito bem recebida pela equipe feminina lá do hospital. É uma ala que trabalha mais mulheres que homens. Fui muito bem recebida. Procuraram de todas as formas achar uma ginecologista cirurgiã que é portuguesa, que falasse português, que é a doutora Sara, e conversou muito comigo. Ela foi muito querida. Eu senti-me abraçada de alguma forma naquela situação em que era completamente desesperadora para mim. Ela disse-me que tinha aquilo no útero e que eles iriam fazer tudo ao seu alcance para que não tirassem o útero, porque eu era nova, não tinha filhos e nem nada, mas ainda assim tinha aquele medo forte, porque era uma possibilidade. A remoção do útero era uma possibilidade. Eu não sabia o que fazer. Eu pensava que era um câncer, que era alguma coisa assim. A primeira coisa que ela me disse é: não é um câncer. Quando ela me disse não é um câncer, eu fiquei completamente aliviada nesse aspecto. Pude respirar, mas ela disse-me: está localizada no útero e tem um tamanho de 1,5 kg. Isso era um bebê. Era um bebê. Para quem é mãe, para quem passa pela gravidez, deve entender melhor do que eu esse assunto, esse aspecto. E foi isso. Marcou-se, eu precisava de mais hidratação, porque estava, como eu disse, fui diagnosticada com anemia aguda. Fui diagnosticada com anemia aguda e então precisava de muita hidratação. Eu ia para o hospital apanhar balões de ferro muitas vezes deram-me um espaço de 1 mês para fazer um tratamento que me fortalecesse para que eu já tinha recebido 2 balões de sangue na mesma altura, então foram 3 a 4 balões de ferro que eu recebi também, a par do soro normal e tudo mais que eu também recebi, porque precisava bastante. Recebi remédios para tomar em casa e, enfim, depois eu tive que fizeram-me uma medicação caseira que plot twist causou-me outras coisas que eu depois vou falar, mas por enquanto é isso. Eu descobri, chegou o dia da operação, foi no dia 28 de fevereiro. Chegou o dia da operação, já tenho mais de 1 ano desta cirurgia. Chegou o dia da operação, eu pensei que fosse morrer. Eu deixei um áudio para a pessoa que estava comigo na altura, não é namorado, era uma suposta amiga ou uma amiga. E deixei um áudio, falei com a minha família para explicar, principalmente com a minha mãe, que
que era para ela não ficar preocupada caso não recebesse notícias, que eu entraria em contato quando fosse a altura e tudo mais, porque era muita situação, era muita questão de segurança, era muita questão de insegurança, enfim, e por ali vai. Mas passei pela cirurgia, correu muito bem, felizmente, removeram-me do útero o fibroma de 1 quilo, que eu vou deixar eu vou deixar as fotos depois, porque a minha médica depois mostrou-me, eu fiz uma foto no telefone dela, fiz fotos, 2 fotos ou 3 no telefone dela, ela mostrou-me. Bom, mas aquilo foi, cheguei ao hospital, mandaram chegar às 7, porque seria às 10 ou às 13 horas. Cheguei lá, mas é aqui tu tomas já banho, tu preparas tudo, fazes a raspagem aí embaixo e tudo mais. Enfim, vais limpa e preparada para a cirurgia. Cheguei para lá, esperei. Depois, por volta das 13 horas, se a memória não me engana, levaram para um local próximo à sala de cirurgia para me prepararem de alguma forma. Meti a roupa do hospital e tudo mais, a batina, como eu costumo dizer, do hospital. E foi um momento muito aterrorizador, muito. Mas todos os profissionais lá estavam aí para mim, todos os profissionais estavam aí para mim. Tinha psicóloga, assistente social, tinha vários profissionais que estavam ali para mim a me darem suporte nessa questão, porque sabiam que não era fácil para uma mulher da minha idade, tão jovem, 32 anos agora, mas na altura 31, tão jovem, não era, claro que eu sou jovem, então, muito jovem, eu sei que estou em 30, sou millennial, mas eu era muito jovem. E, bom, fui para a sala de anestesia, dali eu sei que a assistente do anestesista foi tão carinhosa comigo, perguntou-me se eu queria ouvir uma música, ela pôs uma musiquinha assim no telefone dela, apertou o meu ouvido. O anestesista super carinhoso, super simpático comigo. Eu tive a sorte de encontrar boas pessoas. Eu costumo sempre dizer que quem olha por mim tem muita força, porque não importa onde eu esteja, tem sempre alguém que olha por mim, tem sempre alguém que está ali para me fazer bem, mesmo quando a pessoa acha que me querem fazer mal, tem sempre alguém que aparece para me fazer bem. O anestesista foi tão carinhoso, lembro-me que primeiro deram-me aqui na região da coluna uma injeção, depois fizeram uma ligação aqui, que é intravenosa, eu acho que é assim que se diz, e depois apaguei. Quando acordei numa sala em que havia muitos remédios aí pela parede, de estoque de remédios e não sei o que. Eu disse, estou aonde? Estou no céu? Estou aonde? Morri já? O quê? Porque eu não sentia nada na parte daqui de baixo, eu não sentia, não sabia se me fizeram a cirurgia, se não me fizeram a cirurgia. Eu estava em pânico, meio drogada. Eu sei que eu chamava o doutor, eu chamava em inglês, Doctor, please talk to me, and things like that. Eu puxei, quando chegava alguém para falar comigo, eu puxava assim para baixo para perguntar se tinham me operado. Um não me respondia, estava muito mal, não me respondia, porque eu estava fazendo muito escândalo aí. Eu chamava toda hora, o senhor, depois o senhor era careca. Às vezes eu falava em português
senhor careca, enfim, depois veio o anestesista, disse-me em inglês que correu tudo bem, que não tinha nenhum problema, estava tudo bem, que era para eu ficar tranquila. Depois veio uma das pessoas que estava presente na cirurgia, que me analisou para ver como é que estavam os meus sinais vitais, para ver como é que estava. Fizeram ai, como diz, não sei se é radiografia, se é o quê, ecografia, para ver se todos os pontos estavam bem fechados, para ver se estava tudo bem, se não tinha nada estranho. Ela disse-me que estava tudo bem, que era para não me preocupar e tudo mais. E depois levaram-me para a sala para a sala normal, para o quarto normal. Enfim, eu me lembro que durante as temporadas em que eu passei no hospital tive muitas companheiras idosas. Isso foi muito bom para mim em muitos aspectos, porque mesmo em meio àquele tormento, aquela situação toda, eu conseguia rir e tudo mais. É assim, eu sou um tipo de pessoa que crê que tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão para existir. Tudo. Se eu estivesse no meu país até aquele momento, provavelmente eu já estaria morta. Aliás, foi isso que a minha doutora disse, foi isso que os outros médicos que me receberam no primeiro dia disseram-me. Se não viesses hoje ao hospital, não demoraria muito, tu estarias morta. No dia em que fui recebida no primeiro hospital, no primeiro atendimento, antes de me enviarem para a maternidade. Então eu creio que para tudo há um propósito, que nada acontece por acaso e, e eu acredito que tudo que acontece e aconteceu na minha vida foi por um, por um propósito, ou é por um propósito, e me leva para caminhos que eu nem sequer imaginava, E hoje eu estou viva. Por hoje é tudo o que eu vou contar, porque esse vídeo já está longo. Então, eu não sei se você tem alguém na sua família que sofre desse problema de e que as pessoas vivem dizendo que é inflamação pélvica. Se calhar era bom falar com o médico e e fazerem um exame mais profundo, mais intenso, para ver se não é um fibroma ou fibroma é mais que a mesma coisa que mioma ou uma vertente de mioma, não sei. Mas os médicos ali nos comentários, algum dia quando verem o meu vídeo, poderão explicar. Então, se tens constantes dores durante a menstruação, se o seu fluxo menstrual é muito exagerado, passa mais de uma semana, passam vários dias, se, se você tem desmaios frequentes, se você tem vômitos frequentes durante a menstruação, não guarde para si, não pense que é uma coisa normal, porque não é. Não é suposto a menstruação fazer tudo isso consigo. Há sim sinais, há sim coisas das cólicas menstruais que são normais. E o que eu fui aprender, eu fui menstruar normal pela primeira vez depois disso. Então entendi o que era menstruação normal e o que era menstruação não normal. Então, se você tem esse tipo de situação, passa por esse tipo de situação, fale com a sua ginecologista ou seu ginecologista para fazerem um exame mais profundo, mais intenso, porque se calhar é um caso de fibroma, de mioma, de quistos ou algo parecido, e que está a dar cabo de você e você não está a perceber. Então, por favor, se estiveres nessa condição, se alguém que você conhece está nessa condição, corram para um ginecologista e peçam um exame mais profundo. Mas é tudo, o vídeo está super longo. Grandes beijinhos da minha, até o próximo vídeo, até eu poder conseguir fazer lives. Ainda não tenho 50 seguidores para fazer lives, porque eu não gosto muito de fazer edições, são muitos, são muitas camadas, perdes muitas horas e tudo mais, mas
eu queria, como são assuntos assim, eu queria fazer lives, talvez ter interatividade com o outro lado, mas aí tenho que ser humilde e entender que sou pequena ainda. Não tenho nem 10 seguidores por acaso, mas, mas mesmo assim me sinto contente de vir e falar, porque eu gosto de me comunicar. Então, beijinhos, Daninha, mais uma vez e até a próxima. Beijos!